Hoje o Tudo Vira Festa pegou a máquina do tempo e caiu na Era Jurássica. Você já faz ideia o que vem por aí, né? E hoje é dia de Toque de Mestre. Gente, o convidado de hoje é simplesmente ele, Luiz, da Cenário Balões. Ele que é reconhecido no mundo todo na arte de fazer balão. Vários prêmios internacionais, né? Que honra ter o Luiz aqui hoje. Então fica aí porque hoje vai ter muito balão, muito dinossauro e muita dica boa. Porque tá no ar Tudo Vira Festa! Ai, Luiz, que prazer ter você aqui com a gente. Estou muito contente. Prazer é meu, Renata, pelo convite. Obrigado de novo aí pelo convite e pela oportunidade, que é uma oportunidade grande pra gente estar aqui. Obrigado. A gente ficou muito feliz mesmo que você aceitou o convite e veio aqui. E eu já vi que você vai ensinar uma coisa muito legal. Eu fiquei mais feliz ainda. Eu fiquei ansioso para saber como é que faz. Ô, Rock, eu amo ensinar. Então a ideia, quando eu recebi o convite, eu falei, bom, vamos ensinar uma coisa que qualquer pessoa, mesmo que não seja do mundo dos balões, possa executar. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Você acha que qualquer pessoa vai conseguir fazer? Eu achei um negócio tão incrível. Eu falei, será que tem algum talento? Olha o que ele tá dizendo, hein? Será que a Renata consegue fazer? Se Renata conseguir, tem selo de garantia de todo mundo consegue. Sim, tem um método para fazer, então a gente vai ensinar isso. É um método simples que, se você seguir passo a passo, você é capaz de fazer qualquer escultura. Óbvio que hoje a gente vai fazer um dinossauro, né? Tadã! E eu queria falar também porque a gente vai fazer um dinossauro, né? Sim, tem um motivo. Que é a Balloon Parade? Exato. Que vai acontecer agora no final do ano? A gente faz a Balloon Parade de 18 a 22 de novembro. O tema é dinossauro, então esse ano pra gente, na Cenário Balões, tudo tá em volta dos dinossauros. Como funciona a Balloon Parade? A Balloon Parade é um evento que pode ser comparado a uma parada Disney, sem toda essa pretensão. Pode ser comparada também ao Carnaval do Brasil e pode ser comparada também ao desfile de flores que acontece na Holanda. Então a gente juntou um pouco de tudo isso e transformou tudo isso numa Balloon Parade, ou seja, são carros alegóricos construídos 100% com balões de látex, com samba ao vivo, com escola de samba, desfilando pelas avenidas, pelas ruas desse ano acontecendo em Guarulhos. Então essa é a Balloon Parade. 22 de novembro, então temos data. 22 de novembro, então já pode colocar na agenda aí, tem Balloon Parade. É isso aí. Eu queria que você me falasse um pouquinho da Universidade de Balões. A Universidade Cenário Balões é uma... minha filha, meu filho, né? E é uma coisa que eu faço com muito carinho. A gente chamou isso de universidade porque tem um universo de informações lá sobre decoração com balões, desde a pessoa que quer iniciar do absoluto zero, que é um pouco do que a gente vai mostrar aqui hoje, até fazer essas esculturas espetaculares tridimensionais que a gente vai usar na Balloon Parade. E se você sente que seu universo é balão, já sabe para onde tem que ir, né? Tem a Universidade Cenário Balões agora, Exato, né? Agora tem uma universidade. Agora tem onde aprender tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco, literalmente. A gente vai te ensinar hoje um pouquinho disso aqui, o comecinho, né? Sim, como fazer uma escultura. Você vai ver que é mais simples do que parece e vai entender a técnica por trás dessas esculturas. Então bora começar? Bora O que lá. a gente vai precisar? Olha, hoje eu trouxe aqui um dinossauro baby, porque eu queria fazer uma coisa bem... Posso chamar de fofinha, né? Pode. Não vai ser um dinossauro daquele realista, tradicional, mas com essa técnica que você vai aprender agora, você não vai aprender a fazer só um dinossauro, você vai poder fazer qualquer outra escultura de qualquer outro animal ou de qualquer escultura que não seja viva, um trem, um carro, tudo segue mais ou menos o mesmo princípio. O mesmo princípio, a mesma base. Com esse tipo de técnica, com esse passo a passo, você vai entender, vai abrir sua mente, esse é o objetivo, que você entenda como criar uma escultura tridimensional. E esse aqui é o tamanho que vai ficar a sua escultura. Muito bom, Você já Rock. fez o tamanho... A primeira coisa que eu vou definir quando eu vou fazer uma escultura é, obviamente, o tema, né? Então eu defino um tema, vou buscar uma imagem. Sempre que eu quero criar alguma coisa, e se eu quero criar de verdade, eu vou buscar uma imagem na internet que ela não seja feita de balão. De preferência, que nunca alguém tenha feito de balão, ou que você não use nenhuma inspiração de outro balão. Porque quando você olha um trabalho feito de balão e quer fazer algo parecido, você fica preso àquilo e vai fazer exatamente igual. É muito difícil sair daquilo. Então a ideia é buscar uma imagem, igual a gente fez aqui, na internet, de alguma coisa que me encanta, que eu gosto, falei, é esse que eu quero fazer, então vou reproduzir. Eu não preciso saber como eu vou fazer, preciso só pegar a imagem. E com a metodologia você cria. Olha que legal! Aqui você imprimiu numa lona, mas eu posso imprimir em qualquer papel. Porque isso aqui a gente vai usar? Não, é boa pergunta. O que eu recomendo? Você pode usar, por exemplo, um projetor na parede,
Jura? do tamanho que você quer. Então, coloca a projeção na parede com 2 metros, desenho ele num papel qualquer, um papel craft. Você só precisa dos contornos, você não precisa dos detalhes. Então, Entendi. você pode fazer dessa forma. Se você não tem um projetor, se você não tem grana para fazer isso aqui, você pega um papel e volta lá naquelas aulas de arte da escola e faz o quadriculado. Quadriculado e para ampliar E a imagem. amplia e consegue fazer a imagem, porque você só precisa dos contornos, nada mais. Ah, entendi. Eu defini que esse bicho teria aproximadamente 1,20 m de altura. Você vai tomar a sua decisão de que tamanho você quer. Não se preocupe que tamanho de balão eu estou usando, porque eu vou te mostrar como você pode fazer disso um dinossauro muito maior. E o primeiro passo que a gente vai fazer, eu vou pegar minha canetinha aqui. A única estrutura que eu preciso para fazer um bicho desse, ou qualquer bicho, é riscar no meio dele. Então eu vou pegar essa caneta aqui, ó, e vou começar a riscar mais ou menos por aqui, tá? Não precisa pegar uma trena e medir milímetros. É mais ou menos no meio dele. Só como uma referência. É bem simples. Se ficar um pouco para lá, um pouco para cá, não vai fazer tanta diferença. Então a gente vai achando mais ou menos o meio do corpo do bicho, tanto no corpo quanto no pescoço, e vai desenhando. Gente, eu não sei desenhar nada, tá? Um horror. Mas até eu consigo fazer isso aqui, então você vai conseguir fazer também. Então a gente faz o desenho, que é onde nós vamos colocar a nossa estrutura. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a estrutura desses bichos. Isso aqui é um vergalhão de alumínio de 1/4. Onde compra isso aqui? Você compra em casas especializadas para alumínio. Não tem num depósito de material para construção. Você vai ter que encontrar uma loja especializada em alumínio. Você procurando na internet eu consegui encontrar? No Google, lojas fornecedoras de alumínio. Legal. Esquadrias, essas coisas, eles vão vender vergalhão de alumínio lá. Um vergalhão de alumínio de 1/4, se você não encontrar de jeito nenhum, pode usar um ferro de construção fininho, mas eu recomendo fortemente que seja o alumínio, porque é leve, resistente, é macio, é fácil de trabalhar com ele e ele não estraga o balão. Boa. Beleza? Como que a gente vai fazer? Rê, agora eu preciso da tua ajuda. Certo. Quero que você segure aqui, ó. Isso. Ah, essa ajuda eu consigo. Consegue fácil. E aí, o que a gente vai fazer? Passar o nosso vergalhão de alumínio mais ou menos em cima dessa linha. E com a própria mão você vai dobrando. Mentira, você consegue mudar com Maleável, mão. por isso que é legal o vergalhão de alumínio. Ah, Ele sensacional. tem uma resistência, mas não é uma coisa tão dura, então você consegue Que manipular. legal. Não requer grandes ferramentas, tá? Eu vou Gente, fazer eu só... achava que era com alguma ferramenta que fazia. Vou fazer só um pedacinho, porque você já entendeu, mas você tem que ir até o Fazer final. até o final aqui. Mas para eu fazer essa perna, nada mais do que eu vou dobrar o vergalhão de alumínio como se fosse uma letra U, vai? De tal modo que ela tenha o tamanho das patas do nosso bicho. Então eu vou ligar essa peça aqui para ser as patas do nosso bicho. Vou fazer uma na frente, vou deixar ela de lado aqui. Já trouxe elas prontas, a da frente é um pouquinho maior, a de trás um pouquinho menor. Aqui você já encapou ela com Boa. uma coisa verde? O que é isso aqui? Balão. Uma Muito fita? boa pergunta, Um Rocha. balão? Muito boa pergunta. Cara, eu trouxe tudo pronto, preparado, mas às vezes eu esqueço de falar, né? Então vamos lá. Nossa, que legal. O que faz, o que cria diferença entre um profissional e um amador? É que o profissional, quando ele entrega o trabalho dele, o cliente tem que olhar e falar assim, cara, como você fez isso? Como isso está em pé? E ele não pode enxergar o que a gente chama de mecânica, né? Mecânica, nesse caso, não é a mulher que arruma o carro, é a estrutura que eu uso por dentro da minha escultura. Então, quando eu coloco isso aqui dentro dos balões, eu não quero que as pessoas enxerguem. Vou colocar o balão aqui e vou começar a enrolar ele, vou empurrando o ar, de tal modo que o alumínio vai tomando a cor que eu quero. Nossa, que legal. A mesma cor do balão, a mesma textura. Então, quando a minha escultura estiver pronta, meu cliente não vai enxergar isso aqui em hipótese Vai nenhuma. ficar exatamente da cor do seu balão. Exatamente isso. Muito legal. Então, isso aqui parece uma coisa... Parece não, é uma coisa muito simples. Olha, eu sabia que era de balão, mas eu não sabia que era com essa técnica. Tão simples. Eu achava que você ia Eu pegando ia o balão falar. e fazendo. Eu achei que era uma fita que tinha aqui. Não é simples, gente? Muito. Qualquer pessoa consegue fazer. Que O que legal. eu falo para os meus amigos profissionais é que a única coisa que você precisa é fazer isso com antecedência, com organização. Você sabe que vai fazer essa escultura sábado?
já pode fazer isso aqui na segunda, na terça, verdade. deixar pronto, Boa. né? E se você deixa pra fazer no dia, às vezes já tá perto da festa e você não faz porque Quando faz tudo correndo, não vai dar certo. é, Então a dica é essa. Bom, eu acho que isso aqui já deu pra entender bem, né? muito. Como que a gente prende agora? Isso aqui é uma outra coisa fundamental em arte com balões, silver tape, que até a NASA usa, a gente tem que usar também. Vou só mostrar um pedacinho. A gente vai prender uma das patas aqui no corpo. Com o... Quer que eu segure? Quero, por favor. Obrigado. Simplesmente vamos passar por aqui. Prender. E isso vai ser suficiente para que a gente faça a nossa escultura. Sem precisar de um serralheiro, sem você precisar contratar ninguém fora. Nossa, que legal. Com as suas Você tá mãos. montando a sua estrutura você mesmo. Eu acho que teria que sem soldar. precisar Eu de achava que ia ninguém. ter que soldar. Nada soldado. Simplesmente isso aqui. Depois que isso aqui tá pronto, a gente vai pegar o 260 e vai passar em volta dele todinho. Então, além de eu cobrir isso aqui, eu também vou criar mais resistência para minha estrutura. Uma vez que eu já fiz a minha estrutura, a gente vai entender como é que a gente transforma isso em um dinossauro de balões. Próximo passo agora é colocar os balões. A dica é, a única coisa que eu preciso aqui é colocar um balão do tamanho ideal para que ele cubra essa área. Então, nesse lugar, eu vou usar balões maiores, nesse lugar, balões menores, e assim sucessivamente. Posso tirar uma dúvida? Claro. Uma pergunta? O tamanho do balão que a gente precisa para essa parte daqui é metade do tamanho? É o tamanho dele inteiro? O Exato. que a gente tem que procurar? Como a gente vai estar no meio a estrutura está passando no meio do bicho, ou seja, eu vou precisar da metade coberta por um balão aqui e um outro balão cobrindo ali. Tá. Então eu posso simplesmente pegar um único balão, colocar aqui em cima e ver se ele está do tamanho adequado. E depois que eu coloquei ele aqui, ele está no tamanho adequado, é que eu posso passar pelo medidor e falar, esse aqui é um balão de 6, 7. Aí você descobre qual é a polegada que E aí você eu vai vou usar. colocando. Muito legal. Muito interessante. Depois que está pronto, você pode anotar todos os tamanhos que você utilizou e quando você precisar fazer de novo, que é o que a gente tem agora, a gente tem uma já relação sabe dos tamanhos. Quantos balões, de qual medida você vai precisar. Mas para eu fazer a escultura, eu simplesmente não preciso saber nada, eu só preciso saber o método, a prática, o passo a passo. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Essa estrutura que eu posso usar de novo depois? Pode. Normalmente, quando a gente vende uma festa, a gente vende serviço e não produto, né? Então, quando acaba a festa, normalmente a gente vai lá vocês e recolhem retira tudo. Ah, Estoura os entendi. balões, Importante isso, dá o descarte adequado e traz as esculturas de volta. Ou seja, balão, essa técnica que a gente usa hoje, ela praticamente foi criada lá nos Estados Unidos. Claro que a gente aprimorou aqui, né? Mas ela foi criada nos Estados Unidos. Então, tudo que está relacionado a balão, a unidade de medida é a polegada e não metro nem centímetro. Então, aquele número que você vê no pacotinho de balão, 5, 9, 8, 10, 11, não importa, significa o tamanho do balão em polegadas. Então, nós temos balões de 5 polegadas, de 8, de 9, de 10, de 11, 12. Dependendo da marca que você usa, eles usam tamanhos um pouco distintos, mas na maioria dos casos é esse o padrão que a gente usa. Esse aqui, por exemplo, é um balão de 5 polegadas. Então, vou inflar aqui com o nosso inflador manual. E eu vou medir esse balão. Rê, me ajuda aqui. A gente chama de um 3,5, 3,75, 4. Que você enxerga. 3,75. Eu vou medir esse balão aqui, ó, a 3 polegadas e 75. Ele vai ficar bem redondinho, bem maleável. Eu vou dar um nó. E dessa forma, não importa a marca de balão que você usa, claro que a marca importa, a qualidade importa. Mas se você usar o seu balão com 20% a menos da sua capacidade total, ele vai se transformar num balão muito mais resistente. Então isso é fundamental você saber para criar uma escultura. Sim. Porque senão você pega um balão de 5 e infla 6 polegadas e quando você põe a mão, ele estoura. Não tem gente que enche balão assim, ó. Por quê? Porque o balão não é tão frágil, mas se você usa ele acima da capacidade, ele vai estourar. Esse aqui é um balão de 9 polegadas, então eu não vou medir ele, mas simplesmente a gente olha para o balão e quando ele começa a perder a forma, começa a criar esse formato de gota, é porque ele já está ultrapassando a sua capacidade. A gente diminui um pouco o tamanho, dá um nó. A gente quer ele redondo. A gente quer ele redondo, não 100% redondo, mas o mais redondo possível e o mais importante, que ele seja maleável.
E por curiosidade, esse aqui é aquele balão que a gente faz os cachorrinhos, que não é minha praia, tá? Mas é um balão que a gente chama de 260. Opa! Não é salsicha, não é linguiça, não é espaguete, né? Ele é 260. Por quê? Depois que ele tá cheio, vou dar um nó nesse aqui. Depois que ele está cheio, ele tem 2 polegadas de espessura e 60 polegadas de extensão. Ah, por isso chama 260. 260. Ele tem o 360 também. 360. É porque ele é um pouco mais... Exatamente. Entendi. 160 e por aí Tem vai. 160 também? 160 também. Algumas marcas fazem 350. Antes nós tínhamos até o 646, né? É um balão mais difícil de encontrar. O mais comum É esse aí, né? Que a gente já ouviu falar, 260. Então, esses aqui eu não vou medir, vou só inflar para mostrar uma coisa que é fundamental. Então, vou encher alguns balões. Imaginando que já está do tamanho que eu quero, como é que eu vou juntar esses 2 balões, como é que eu vou dar um nó nesses balões? Eu não vou usá-los de forma individual, vou sempre usá-los assim em duplas. Então, eu vou juntar eles aqui, ó. Dá para mostrar bem pertinho? Para que a gente puxe bem um sobre o outro e depois eu vou escolher um dos balões e dar 2 voltas. Porque dessa forma o ar já não sai mais e eu vou dar um nó bem simples para deixar eles amarrados. Viu aí? Ó, isso aqui é uma dupla de balão, por óbvio, né? E o que nós vamos usar é isso aqui, ó. Então eu vou criar um cluster de balões. Vou colocar um sobre o outro, os nós estão todos conectados agora e vou dobrar esses balões assim. Ah, entendi. Então agora eu tenho o que a gente chama de cluster de balões. Por que cluster? De novo, porque como isso veio dos Estados Unidos, a gente chama de cluster, podia chamar de conjunto, mas qualquer decorador de balão em qualquer lugar do mundo faz aí 10 clusters a 11 polegadas, ele vai saber o que a gente está falando. Então aqui, isso aqui é um cluster de 4 balões. A gente vai usar o tempo todo o cluster de 4 balões para fazer essa escultura, que é a parte mais simples. É o primeiro passo da arte com balões. Poderia usar com um cluster de 5, com um cluster de 6, que basicamente é acrescentar um balão ou 2 balões aqui. Estamos claros? Sim. Claro. Seguimos então. Agora recolhemos. E agora eu poderia pegar um cluster de qualquer tamanho. Esse aqui, vamos imaginar que eu não sei o tamanho. Vou colocar no corpo do meu bicho. E se eu olhar de cima, toda vez que eu vou fazer essa escultura, eu preciso olhar aqui de cima, ó, e saber se esses balões são compatíveis com o lugar que eu estou colocando. Claramente não são, né? Estão grandes demais. Então, se eu encher demais o balão, eu vou perceber que está grande demais, vou tirar, vou colocar aqui para trás, vou descobrir que também está grande demais, até achar um ponto que ele vai caber. Ou colocar um tamanho de balão que seja correspondente ou o mais próximo possível do desenho que eu tenho lá embaixo. Certo. Então não precisa ficar 100% igual, mas eu tenho que tentar fazer o mais perto possível dessa realidade. Sempre dentro. Tá dando para ver o nosso vergalhão lá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai torcer esse balão 2 vezes, para lá e para cá. Agora, esse cluster de balão já está preso aí, ele já não sai mais daí. E agora a gente vai fazer o quê? Vai para o próximo passo. Eu já achei o primeiro balão, agora eu vou... Rosana vai me ajudar aqui. Essa aqui é a parte maior do meu bicho. Daqui para frente ela diminui um pouquinho e daqui para trás ela também diminui um pouquinho. Então esse aqui, por exemplo, tem, se eu não me engano, 7 polegadas, certo, Rô? A gente inflou isso aqui a 7 polegadas. Se eu inflei esse a 7 polegadas e se a próxima parte é um pouquinho menor, eu já sei. Você já sabe que vai fazer um 6,5 ou um 6. Isso. Olha que mocinho, Olha, aprendeu. Exatamente isso. Então eu vou colocar um 6,5. Talvez não fique bom, eu troque, coloque 6. Eu não sei. Então eu vou testando o tempo todo. Certo. Óbvio que a gente já testou, a gente já sabe que vai funcionar. Mas quando você for fazer a próxima escultura, é isso que você vai fazer. Acha o primeiro, determina qual é o tamanho do primeiro. E se você já descobriu o primeiro, você vai diminuindo ou aumentando o tamanho do balão e vai encaixando. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, encaixar ele aqui. Os balões têm que ser encaixados nessa ordem, tá? Por exemplo, se eu tenho 2 balões virados para cima, o próximo cluster tem que estar virado 3 para cima, porque eles têm que se encaixar exatamente aqui. Tá, entendi. Fazer essa junção aqui, né? Isso, ele sempre vai fazer esse desenho. Uma hora eu vou enxergar 2 balões, outra hora eu vou enxergar 3, e assim sucessivamente. Certo. Da mesma forma que eu fiz ali, eu vou fazer aqui. Eu já encaixei ele aqui dentro, o vergalhão tá aqui, né? Nesses 2 balões. Isso. E se ele passou nesses 2 balões, eu tenho que torcer Tem que esses torcer 2 esse também. balões. Isso a gente vai ter que fazer em todos. E em todos os clusters eu Tá. tenho que fazer a mesma coisa.
Então, de novo, tenho 2, tenho 3 e tenho 3. E agora nada mais que a gente vai fazer é seguir esse passo a passo, balão por balão. Posso tentar colocar um? Claro! Vamos lá. Agora sim é Vou o ver. teste, hein? Ai, meu Deus. Vamos ver se eu aprendi. Vou encaixar. Empurra ele pro lugar. Pode empurrar, Ficar sem aqui, medo. né? Nos... Pode usar os dedos e empurrar o nó do balão. Ah, o nó do balão ali dentro. Isso aí, Aí. ótimo. E aí eu Virou. venho Pode torcer. uma. Mais uma vez. A gente dá medo de mexer no balão. É normal. É só o hábito. E aí eu encaixo nos... Isso. E agora você pode, com os dedos novamente no nó, empurrar um pouquinho o balão. Isso. E aí? Olha que mocinho. Nasceu te ajudar? Nasceu para trabalhar como balloon designer. Arrasou. Arrasou. Não é simples? E gostoso de fazer. É gostoso, é terápico. E esse aqui vai ser um pouquinho maior, porque a gente quer fazer um efeito lá na cabeça. Aperta bem, encaixa no lugar correto. Rock, você pode segurar com bastante força aqui agora? Tá. Não vai estourar, tá? É porque eu vou empurrar isso aqui, ó. Não tem mais espaço, tá vendo? Uhum. O vergalhão de alumínio a gente quase não enxerga mais. Para que eu consiga fazer essa voltinha aqui. E agora eu ainda preciso colocar mais um. Eu poderia ter colocado o vergalhão de alumínio um pouquinho maior, mas a ideia é que o vergalhão de alumínio não apareça. Então a gente não deixa ele sobrando no final da cabeça. Ah. O que a gente vai fazer aqui? Vai pegar um 260, vai segurar no topo do balão, na parte final dele, e com os dois dedos eu vou segurar e vou empurrar o ar para fora, ó, tirar todo o ar que tem dentro desse balão. Depois disso eu vou dar um nó lá no final. E por que eu faço isso? Porque dessa forma, o 260 se torna muito mais forte, muito mais resistente. Ah. Ele vira uma corda, ele não quebra e não fica enrolando. Se eu não fizer isso, quando eu usar ele aqui dentro, ele vai enrolar, quando eu puxar, ele vai quebrar. Então, ele torna-se muito mais resistente dessa forma. Olha que dica. Agora a gente vai passar ele aqui, ó. Vou passar pelo vergalhão de alumínio, vou enrolar aqui em alguns balões, simplesmente passando. Você fez uns 4 ou 5 clusters para Isso. trás, né? Somente para que ele fique preso lá no final. Pode ser no terceiro, quarto, quinto cluster. Puxa, agora ele está bem firme aqui. E agora eu vou colocar o último cluster usando o 260. Você vê que aqui a gente já não tem mais vergalhão de alumínio, né? Entendi. Então puxa bem forte e enrola no clusterzinho, que é o último que a gente vai colocar. Para garantir, a gente volta aqui atrás, passa nesse último cluster e aperta novamente para ele ficar bem conectado. Depois que terminou, você estica ele aqui, solta, ele desaparece Pronto. lá dentro. Essa é a ideia. Como é que a gente faz a pata? Quando a gente começa a pata, a gente não coloca um cluster inteiro, a gente coloca só uma dupla. Porque você vai ver que ele já está muito conectado aqui, não caberia. Então, Tem mais espaço do lado de cá do que do lado de lá. exatamente. E isso é normal acontecer. Então a gente encaixa somente essa dupla lá, dá 2 voltas na própria dupla e agora tá pronto. Agora eu posso colocar um cluster aqui. Ah, que legal. Esse aqui também tá bem apertado, vendo que já tá no finalzinho? Aham. Eu posso tentar espremer aqui, ó, para ver se eu consigo. Talvez não dá certo. Se der certo, não vai dar certo. Olha que legal, já fica aqui, ó, as 4 para ficar de apoiozinho. De apoiozinho. Isso aqui vai ficar em pé sozinho. Aí a gente vai usar a mesma técnica que a gente usou na cabeça. A mesma coisa, então a gente pega o 260, prende ali, e agora a gente encaixa o último cluster e aperta ele bem apertado. Então sempre o último vai ter isso para amarrar. O Rê, pode ser que você consiga fazer o tamanho tão certinho que não precise do 260. Tá. Aí você vem e prende. Mas se isso acontecer, você vai colocar o 260 da mesma forma. Por Certo. quê? Porque um balão, ele pressiona o outro. E se ele estiver no finalzinho aqui, e esse balão estiver pressionando, é muito comum, já vi acontecer muito no meio da festa, isso aqui sai. Aí o Bom, nosso Um cai. empurrou o Às outro vezes e a saiu. cabeça, imagina a cabeça do bicho. Gente, Acontece, não viu? pode, né? Então, há muitos anos atrás, a gente descobriu, apanhando, que isso acontecia. O que a gente fez? A gente criou isso. Toda vez que a gente faz uma escultura, independente de como ela termina aqui, nós vamos acrescentar um 260 Ah, para evitar que isso saia no meio legal. da festa. Toda extremidade, então, vai ter um 260 nessa técnica. Sempre na extremidade a gente tem que colocar.
Ai, meu Deus. Olha o nosso bichinho já Temos quase um ganhando dinossauro vida. aí, hein? Quase ganhando Ai, vida. que legal. Já temos aí o formato dele, já temos as proporções garantidas. Agora sim nós vamos para cabeça do Cabeça. bicho. Eita! Como é que é feita essa cabeça, meu Deus? Agora, Rê e Rock, nós vamos fazer a cabeça do nosso bicho. Nós já fizemos uma parte dela, né? Essa parte que tá aqui. Aham, Agora nós vamos fazer a boca do bicho. certo. Que é uma boca muito tradicional em balão. A gente usa ela muito para fazer cavalo, vaca, dá para fazer sapato. Com essa técnica dá para fazer mil Ah, coisas. que legal. E vamos entender como é que a gente vai fazer. Vou usar um balão de 9 polegadas, vou inflar ele um pouquinho, só para fazer com que ele fique mais maleável. Isso vai facilitar a minha manipulação. Vou tirar o ar novamente. E agora eu vou precisar de um balão 260 por dentro desse balão. Então vou dobrar ele aqui, ó, mais ou menos dividir em 3 partes e vou colocar ele dentro Uma do balão. folha também, quando se faz a folha. Também, é a mesma técnica, né? A gente chama isso de distorção. Existem várias formas de fazer distorção em balão. Essa aqui é a mais simples, mais básica que existe. Agora eu vou segurar o bico do balão aqui para que esses balões 260 continuem aqui fora. Certo. E vou encher só o balão redondo. Não tem um tamanho, eu simplesmente vou encher mais ou menos até quando eu entendo que está suficiente. E agora eu tenho que segurar aqui, ó, a boca do balão 260. Vou colocar ela dentro do bico do inflador. E agora eu tenho que segurar os 3 balões juntos. As duas partes do 260, mais o balão redondo. 9, tá. E aí, esticar aqui para ter certeza que o balão 260 não está enroscado ou não está virado, enfim. Esse inflador 2, 3. é muito legal porque tem isso, pra frente, pra baixo. Tanto para frente quanto para trás, ele infla o balão. É, porque normalmente só Isso quando aqui é um vai. inflador profissional, Isso. né? E é uma coisa simples de ter também. Vou pegar o bico do balão 260 e vou puxar ele para fora. E vou puxar a parte de trás também. Vou puxando até ele não vir mais. Isso significa que tudo que está lá dentro está inflado. Tá. E agora eu vou cortar essa parte aqui, porque eu não preciso mais dela. Não vai ser suficiente. Segurando, né, para que ele não murche. E vou dar 3 nozinhos no balão. Só no 260 por enquanto. Aham. Não faz mal se o balão redondo murchar nesse momento, tá? A gente não Que pode até deixar esse quer, murchar A gente não quer que murche o o 260. 260. Vamos dar os 3 nozinhos. Vou cortar esse excesso aqui que eu não preciso dele. E agora a gente vai ter o nosso balão deformado. Poderia ser uma folha, né? Aham. Quando a gente murcha, a gente vai ter esse É formato aqui. uma linguinha, ó. Dá pra fazer mil coisas. A língua do bicho pode ser isso aqui, né? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou inflar um pouquinho só. Vou escorregar o 260 lá dentro, ó. Trazer ele pra cima. Só escorregar um pouquinho para trazer o bico do balão mais pra cá, pra ficar nessa posição aqui. Então agora sim, vou pegar a varetinha, vou colocar no balão de 5 polegadas. Só pra colocar o balão de 5 polegadas aqui dentro, ó. Desse jeito. E agora eu vou inflar de novo só o balão de 5 polegadas. Seguro ele aqui. E vou fazer mais 4 movimentos agora com o inflador. 1, 2, 3, 4. Vou amarrar o balão de 5 polegadas, somente o balão de 5 polegadas. Gente, que legal isso. Vou cortar a parte que eu não preciso mais. Vou inflar mais um pouquinho. E agora eu vou trazer esse bico do balão aqui, ó, para a parte de trás do bicho. E vou soltar o ar completamente. Podia ser um sapato, um capacete, podia ser milhões de coisas, né? Mas nesse É caso uma técnica que aqui, você usa pra muita coisa. muita coisa. Gente. Ele vai virar a boca do nosso bicho. Que legal. Uma parte da boca. Agora vamos fazer a parte de baixo da boca, que vai ser muito parecido. E assim você acompanha mais uma vez. Vou inflar. Soltar o ar. Pegar o 260, dividir ele em 3 partes mais ou menos. E vou colocar ele lá dentro do balão redondo. Encaixa. Vamos inflar primeiro só o balão redondo, segurando todas as 3 partes. Agora vamos inflar o 260. Lembra de manter todos eles presos aqui, né? As duas partes do 260 e o redondo. E vamos dar 3 movimentos. Mesma coisa.
Puxamos para fora, esticamos, cortamos o excesso. E agora nós vamos dar os 3 nozinhos para garantir que ele não vaze e não perca o ar lá dentro. Vamos tirar o excesso de novo, que a gente não precisa dele. E agora, vamos encher um pouquinho, porque murchou demais. Nós vamos fazer uma deformação, só que uma deformação um pouquinho diferente. A gente vai dobrar um pouco o balão 260 lá dentro, para ele ficar um pouquinho mais arredondado. Porque a gente quer que isso aqui se encaixe embaixo da boca. Então a gente vai colocar isso Gente, tô aqui passada. para fazer a boca do nosso bicho. E para finalizar, só para a gente terminar aqui, a gente vai colocar esse balãozinho sozinho aqui no final. Pra ficar pontinha A mesmo, né? pontinha da cauda do bicho, só para fazer um acabamento, né? E agora a gente vai colocar o nosso bicho aqui. Vamos girar ele. Agora eu vou acrescentar a boca nele. Então, por exemplo, a gente está enxergando bem aqui, ó, esse balão, beleza? Então eu vou colocar essa boca exatamente nesse ponto, só que esse balão aqui ele vai me atrapalhar um pouquinho. Então nós vamos levar ele para lá um pouquinho. Eu vou murchar esse balão. Vou tirar o ar dele devagarzinho aqui para ele não estourar. Se estourar não tem problema, mas é preferível não estourar. A gente murcha o ar. Agora a gente tem um espaço para colocar a boca do bicho aqui, ó. Vou esticar o bico do balão. E vou encaixar ele aqui, ele vai tomar a posição daquele balão que estava antes. E a gente vai enrolar. A parte de cima da boca. É a parte de primeiro. cima da boca. Vamos enrolar ele aqui. Estica, solta e ele já está preso. A parte de baixo nós vamos colocar aqui, ó. Eu não vi. É no mesmo que você colocou o No outro mesmo ou que eu- no de baixo? No mesmo que eu vou colocar Tá. o outro, porque eu tanto posso colocar aqui, ó. Porque esse aqui entra no meio dos balões. Ah, tá bom. Estica bem. E agora sim. Corrigir ele aqui. E assim a gente vai fazer a boca do nosso bicho. Gente, Vamos ver? Dá pra ver daqui? eu tô em choque. Eu tô passada. Eu estou em choque. Depois a gente precisa melhorar essa boca, mas ela vai funcionar bem assim. E agora a gente vai pra ter as duas últimas partes. A parte de cima da cabeça e depois o olho, né? Vamos de novo inflar um balão. Tirar o ar. Vamos pegar um pedaço 260 que tá aqui, aleatório. Vamos dar alguns nozinhos. Uns 3 nozinhos. Vamos cortar os excessos, que a gente não precisa dele. E esse nozinho nós vamos jogar dentro do balão redondo. Assim. Essa é a técnica do feijãozinho também? É, o pessoal chama de técnica do feijão. Que legal. Ela cria um ponto de conexão adicional. Então, em vez da gente usar cola, a gente cria pontos de conexão. Que assim eu consigo amarrar e ter garantia que ele não vai soltar, a cola não vai desprender, não vai estourar o balão. Então, a técnica consiste em colocar, pode ser um feijão, pode ser balão, pode ser o que você quiser, uma conta, qualquer coisa assim. E agora a gente vai prender esse nozinho lá dentro. De novo, com o auxílio do 260, sem Aquela o ar. técnica de tirar o ar. Tira o ar totalmente. Agora eu vou segurar ó, a pontinha que tá lá dentro, no topo do balão. Vou segurar ela aqui, dá pra gente ver, né? Uhum. E agora, Rê, você vai fazer uma participação especial. Vamos ver. Olha. Segura aqui. Agora você tem que amarrar isso aqui, ó. Dá voltas primeiro. Isso. Dá a volta. Isso, garota. Nasceu pra isso. Olha. Excelente. Nem precisei falar que tinha que fazer apertado. Pode amarrar agora. Eu dou um nozinho? Pode dar 2 nozinhos. Isso. Essa unha. Excelente. Um. Mais um. Ótimo, perfeito. Agora, o que nós temos aqui? Um ponto de conexão na parte de baixo do balão. E nós vamos de novo precisar de um outro 260. Vamos colocar ele lá dentro. Vamos inflar o nosso balão grande. E esse balão 260 agora, das outras vezes a gente colocou 3 voltas, né? 3 bombadas, como a gente chama. Agora a gente vai fazer só 2 movimentos, só 2 vezes, que a gente quer ele bem pequenininho. Vamos fazer 1, 2 vezes, nada mais do que isso. Puxa os excessos para fora.
corta e vamos dar os nós. Eu na minha casa, eu já estou pensando na escultura que eu vou Ó. fazer. Com a imagem que estou imprimindo pela primeira vez. Eu, para saber o tamanho, eu posso inflar ele fora do balão, né? Exato, muito bom. Aí vejo o tamanho e depois faço... Você dá 2, 3 bombadas, vê fora quanto ele vai Exato. ficar. Normalmente, quando você coloca ele dentro do balão, ele muda um pouquinho, porque aqui fora ele não tem resistência. Ele fica um pouquinho menor? Aqui fora, quando você infla, ele fica um pouco maior. E quando você coloca ele dentro do redondo, ele tende a ficar menor. Uhum. Mas não tem problema. A ideia é exatamente essa. É você inflar. Ah, não sei quantas bombadas eu vou dar. 3, 4. Opa, ficou grande, ficou pequeno, ajusto. E aí já coloco lá dentro. Entendi. Se não funcionar da primeira vez, Sim, é isso faz também. o próximo. Ah, 3 foi muito, então 2, 4, você vai testando. O que a gente fez aqui? Então eu vou inflar um pouquinho esse balão. E agora eu tenho o bico do balão de um lado e outro ponto de conexão do outro. A gente criou um link aqui. Então eu vou trazer ela um pouquinho para baixo, que é o meu objetivo. O bico também. E o balão vai ser um pouquinho distorcido dessa maneira também. Vou soltar o ar aqui. Puxar ele um pouquinho para cá e vamos dobrar o balão assim, ó. Então a gente faz isso, aperta, ele ganha essa forma natural. E para prender, eu posso prender por aqui e por aqui também. E é isso que a gente vai fazer agora. A parte de cima do nosso bicho. Aqui eu vou prender, ó, vou encaixar aqui, ó, bem em cima da cabeça do nosso bicho. Nossa, que legal. Vou prender. Poderia fazer isso com cola? Sim, poderia. Mas eu recomendo que você use a técnica. Porque dessa forma você faz um trabalho muito mais profissional, muito melhor acabado. E não fica preocupado, né? E não vai se preocupar se aquilo vai aguentar ou não durante a festa. Ele vai aguentar. Não imaginei que você fosse fazer essa parte de cima assim. Muito Também perfeito. não, achei que É, já tava bom. Né? Incrível. Quase finalizado. Acho Nossa, que assim ficou melhor. Ficou muito bom. Surreal. Olha isso, gente. Quase um dinossauro, quase ganhando vida. E agora vamos para a última parte, que é a última técnica que a gente vai ensinar hoje. Deixa eu ajustar ele aqui. Que é o olho do nosso bicho. Agora a gente vai precisar de um balão branco de 5 polegadas e balão 260 preto. Nós vamos inflar o olho, primeiro o balão branco, bem pequenininho. Eu acho que a gente inflou ele a 2 polegadas. Você pode medir 2,5? Temos medidor? Temos. Esse não é 2,5, né? 2,25 dá? Ah, vou fazer um pouquinho menor. Vou fazer ele a 2,5 aproximadamente. Vou dar um nó. Só que dessa vez o nó do balão, a gente não vai colocar ele muito colado aqui no corpo. A gente vai deixar ele um pouco mais para cima. Porque eu quero fazer esse movimento aqui, ó. Quero que ele se expanda um pouco para cima. Então inflei um balão de 5 e expandi ele um pouco para cima. Ao invés de deixar ele redondo, deixa ele mais compridinho. Mais compridinho. Agora a gente vai precisar de um 260, só um pedacinho. Vou cortar só o final dele. E vou fazer só uma pequena bolinha. Inflamos assim. Uma bolinha bem pequenininha mesmo, redonda. Diminui até ele ficar bem redondo e bem apertado, para ele ficar bem firme. Ele tem que ficar bem apertado. Vou dar umas voltinhas e dar um nó. Essa bolinha tem que ser bem firme. Não pode ser muito mole, não. E agora a gente vai pegar esse 260 aqui, vou dar um nó nele, que a Renata vai precisar me ajudar de novo. Renata Já tô craque. vai estar lá com você daqui a pouco. Daqui a pouco ela fala... Ok, Renata posso Prete, gravar balão essa designer, hora, vem aí. que eu tô trabalhando na universidade. Vamos cortar esse excesso que tá grande demais. O que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar esse balão aqui, ó, junto com o bico do outro, vou apertar e depois eu vou empurrando ele para dentro e vou soltando o ar do balão branco. Dessa forma. E aí eu vou segurar ele No olho. por dentro, seguro lá no fundo do balão e vou dando algumas voltas. E com o 260 a gente vai amarrar esse nó lá atrás. Eu tô chocado também. Deixa eu ver se eu consigo dar sozinho o nó. Consigo. Vou dar um nó aqui e mais um nó. Esse aqui é o ponto que a gente vai usar para conexão e esse aqui vai ser o olho do nosso bichinho. Que incrível! Também poderia ser um ovo frito. Incrível! Poderia ser milhões de coisas. E é assim que a gente vai fazer o nosso olhinho e vai colocar aqui no nosso bicho. Tem outro aí, Rô?
A Rô já fez os dois para nós aqui. Esse olho aí você desenvolveu para esse dinossauro ou você já usou ele para Não, outros? a gente já usou N vezes para muitas coisas. Como eu falei, poderia ser um ovo frito, né? Mas ele é bastante usual para fazer olho, para fazer botão de uma máquina, de uma roupa. Ah, que legal. Tipo, é muito... Cada técnica que você cria, ela é utilizada para N coisas depois. Então, toda técnica vai ser usada de alguma forma. O grande segredo, talvez a criatividade do artista precisa ser isso, saber onde eu uso em cada técnica, em que momento. Adequar isso. Isso é legal. Então, quando eu começo a fazer o dinossauro, eu não sei como eu vou fazer. Eu simplesmente coloco, vou montando, e aí os detalhes, aí você vai precisar de um pouquinho de técnica. Pô, que técnica que eu posso usar aqui que vai ficar mais legal? Poderia fazer a boca dessa forma? Poderia. Funcionaria. Você ia ver um dinossauro, mas ela não ia ficar tão bacana. Tão legal quanto essa que a gente... Então, algumas técnicas são fundamentais. E agora a gente vai achar o lugar do olho. Rô, me ajuda? Acho que é aqui. Fica bom pra você? Não lembro. Aqui mesmo, né? Então aqui, ó, você define o lugar que você quer o olho. Pode usar o próprio desenho lá, pra colocar em cima. E com o 260, você já aprendeu, né? Estica bem. Enrola no balão. Estica e solta. E ele já vai ficar no lugar. Meu Deus. Como tá? Ok? Produção, e aí? O que vocês me dizem? Gente, Nossa senhora, que incrível. Curtiram? Muito, muito, muito. Tá aí Eu o tô nosso chocado. dinossauro. Um dinossauro tridimensional, uma escultura bem simples, obviamente, infantil, pueril, mas que, com toda certeza, qualquer pessoa é capaz de Numa fazer. festa, isso aqui, gente, é o sucesso. eu fico imaginando Colocou a isso aqui criança numa vai querer mesa, ficar numa grudada. decoração. Grudada. As crianças abraçam isso. É por isso que eu falo, né? O nosso trabalho com balão, todo trabalho tem seu valor, né? Uhum. Mas o balão é algo que é encantador. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. A gente aqui fez tudo parando, você foi ensinando. Você, com o seu talento, a sua técnica já, se for fazer um desse, você leva quanto tempo sem precisar ensinar? Fazendo para Se eu for entregar para fazer um cliente. absolutamente sozinho, eu tenho o tempo que eu tenho que inflar os balões, amarrar, medir tudo direitinho, né? Então leva algum tempo. Eu acredito que a gente consegue fazer entre 1h30 e 2 horas, em casa, tranquilo, bem sossegado, sem nenhum estresse, sem estar conversando com ninguém. No máximo, em 2 horas de trabalho você consegue executar. Muito legal. Tô com uma curiosidade. Sim. Diga. O valor, mais ou menos. Isso é uma Pode cobrar de um Isso. cliente? Essa é a Eu pergunta- tava também com essa curiosidade, não tava? pergunta que vale milhões, né? É a pergunta de milhões. Eu sempre falo isso no mercado há muitos anos, né? Que as pessoas no mercado de balão, no geral, infelizmente, não sabem precificar. Então, muita gente No mercado de festas, no geral, eu acho que tem muita gente que não sabe não precificar. sabe. Muita dificuldade. Eu né? penso que esse talvez seja, se não o maior, um dos principais problemas do mercado quando a gente fala em artesanato, quando a gente fala em festa, mas no meu mercado que é balão, eu posso garantir que é assim, porque eu vivo isso, né? Com os meus mentorandos, dentro da universidade e no mercado que eu ando aí há mais de quase 25 anos. E a gente tem, da mesma forma como qualquer negócio, a forma de precificar é igual, ou seja, você precisa ver todos os seus custos, o que está envolvido aqui, quantos balões, quanto tempo, toda aquela informação de custo fixo, custo variável, você precisa fazer. E as pessoas não fazem. E aí, a grande surpresa é que assim, eu criei uma calculadora só para você fazer isso, para o mundo do balão. Jura? Eu juro. Então, assim, e é gratuita, hein? Não paga nada. Por quê? Porque eu sei que essa é a grande dificuldade das pessoas. E aí, o que você precisa colocar nessa calculadora? Basicamente, você precisa colocar quantos balões eu usei. Balões de 5 polegadas, usei, por exemplo, 150 balões. Quanto eu paguei por eles? Você coloca lá quantos balões você usou, o preço que pagou por cada um, e a calculadora já te diz quanto custou aquela quantidade de balões de 5 polegadas, o seu custo. Depois os balões de 9 ou 12 ou 11, o vergalhão de alumínio que você usou, o balãozinho lá do olho, o balãozinho, todos. Coloca na calculadora e ela vai somando esses valores para você. Aí, depois disso, você vai colocar uma informação que quase ninguém, lamentavelmente, usa, que é qual o valor da sua mão de obra para isso? Qual é o seu prolabore, né? As pessoas desconhecem até Não o sabe termo. quanto vale. Desconhecem o termo, mas imagina se ela precifica isso. Então, tem lá, prolabore. Luiz, como calculo isso? Calcula assim, querido. Quanto você quer ganhar por mês? Né? Se você quiser ganhar muito dinheiro,
seu preço talvez fique caro demais. Se você colocar seu salário muito pequenininho, você não consegue pagar suas contas, então você tem que ser razoável. Então cada um de vocês que estão aí do outro lado, determina qual o valor do salário você quer ganhar no final do mês. Que a sua empresa de balão precisa pagar para você, não é? Essa é a lógica. Então eu falo para as pessoas, você quer ganhar um salário de 5 mil, 10 mil? Vamos falar 10 mil reais? Que é um bom salário, né? Sim. Não é que eu quero faturar, eu quero ganhar. Então, se eu quero ganhar 10 mil por mês, eu divido isso por 30, porque profissional de balão trabalha todo dia, né? Não trabalha só de segunda a sexta. Coloca lá os 30 dias, divide esse valor, e depois esse valor, o resultado, que vai dar 300 e algumas coisas, divide por 8 horas de trabalho, e você vai ter um valor aí perto de 40, 50 reais por hora. Ou seja, quanto mais você quer ganhar, mais caro vai ficar a sua mão de obra, mais caro vai ficar o seu serviço. Você precisa definir isso muito claramente, mas precisa colocar. Então, na calculadora você vai colocar os valores dos balões que você usou e depois o seu Prolabore. Se eu gastei 2 horas, né, que foi sua pergunta, se eu gastei 2 horas para fazer e a minha hora de trabalho custa 40 reais, por exemplo, eu vou colocar lá 2 horas de trabalho, 40 reais por hora, a calculadora vai dizer, olha, você precisa cobrar 80 reais para fazer isso. E aí depois a calculadora vai dizer para você também assim, você vai fazer uma nota fiscal? Vou, obviamente. Então, ela coloca lá, quanto que é seu imposto? 5%. Quem tira a nota. Se você não tira, querido, não põe, mas quase põe. Muita gente não coloca. Não coloca. Ignora. E depois, você vai vender com cartão de crédito? Vou. Então, quanto é a taxa do cartão de crédito? Coloca lá. Olha, completinha, Completinha. Depois que você colocou essas informações, a calculadora vai somar sozinha qual que é o valor de venda mínimo que você tem que vender. É saber precificar corretamente para não fazer uma coisa incrível e vender por qualquer valor. Sabe qual que é o maior problema, Roque, das pessoas? Não sei quanto a Rê está próxima disso também. As pessoas têm medo de falar preço. Eu vejo muito. Elas falam assim, eu acho que é caro, meu cliente não vai pagar. Parece que tem vergonha de passar o preço. E ao contrário, as pessoas, o cliente, às vezes tem a percepção de valor muito maior, está disposto a pagar muito mais do que você mesmo acredita. Então, quando você tem essa consciência e sabe usar a plataforma direitinho, você pode ganhar bastante dinheiro com isso. Gente, amei. Luiz, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Podemos colocar ele em pé de novo? Claro. Gente. Nossa boca murchou, porque eu só dei um nó, lembra? Eu dei um nó, ele caiu, depois a gente faz mas outro. eu tô achando ela perfeita. Ainda dá pra ficar legal. Tá aqui nosso bichinho. Esse foi o nosso dinossauro. Vamos nomear ele, vamos dar um nome pra ele, Renata? Qual? Eu acho que podia ser Place. Place! Adorei, é o Place! O Place aqui tá lindo. Ficou ótimo. Não ficou? O mascote? Luiz, eu amei. Adorei demais. Obrigado. Gostei muito, muito, muito. Não só eu, como você viu que todo mundo aqui gostou muito de aprender. Legal. Ensina super bem e a técnica é muito legal. Eu fiz aqui uma vez e fiquei com vontade de fazer mais e prometo que vou fazer um em casa e vou com a ajuda de Renata, vou cobrar pra em casa vocês. me ajudar. Eu vou te mostrar depois como ficou. Sensacional. Amigo, muito Gente, obrigada. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho, valeu demais. Roque, super obrigado. Muito obrigado a você, a gente ficou muito feliz que você veio. A gente espera voltar, muito bem, né? voltar outras vezes. Você está mais que convidado. Nossa, e aqui favor. O espaço está super aberto para quando você precisar da gente, pode vir. Legal. E anota aí na sua agenda. Já tá super anotado. 22 de novembro em Guarulhos. Balloon Parade. E eu quero saber se você já está inscrito no nosso canal. Renata? Gente, vai lá, hein? Você que vai estar perdendo se não se inscrever. Ativa as notificações. Curte, né? É tão importante pra gente. E isso, deixa seu comentário, a gente quer saber o que você achou. E você tá no nosso Instagram também? Qual é, Rê? Isso mesmo, @canal Tudo Vira Festa. É isso aí. E se você quiser participar de qualquer um dos games aqui do Tudo Vira Festa, é só se inscrever no nosso site, que é www.tudovirafesta.com. Boa! A gente espera vocês semana que vem, que tem muito mais Tudo Vira Festa. Obrigado, Luiz. Obrigado a vocês, a gente se vê por aí, valeu. Nos vemos quarta-feira que vem, hein? Até lá, beijo, tchau!